Olá, muito boa tarde. Há 2 anos, o cardeal de Buenos Aires era eleito Papa, um pontificado que surpreende desde a primeira hora, a que nos vamos referir neste programa, para depois analisar os textos da Bíblia, como propomos em cada sexta-feira. A liturgia dominical vai ser hoje comentada pelo padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Nélio Pita, pároco de São Tomás de Aquino, em Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre Nélio, começava por lhe pedir um comentário a este pontificado, de que forma é que o vai acompanhando, gestos surpreendentes, que marcas vai deixando e, sobretudo, que transformação vai provocando também. Neste dia de aniversário, eu penso que se nós, há 5 anos, ou há 6 anos atrás, pensássemos como é que seria um pontificado, eu penso que seria impossível prever uma atitude de um Papa tão diferente daquela que é habitual, a tradicional. Este domingo, que o tema central é o tema da misericórdia, este Papa tem sido a expressão da misericórdia de Deus em relação a todos, mas de uma forma particular àqueles que são as periferias, os últimos. E é por isso que imagens do Papa a abraçar as crianças, o Papa com pessoas com características especiais, como menos válidas, o Papa com os pobres, o Papa que visita lugares que são praticamente esquecidos, é uma imagem marcante. Eu acho que ele está a operacionalizar aquilo que ele propõe da revolução da ternura, e isso é muito bonito. Na paróquia sente esse impacto positivo que o Papa provoca? Sinto e muito, sobretudo na parte de pessoas que, de certa forma, estavam afastadas da Igreja porque tinham uma imagem de uma Igreja distante, de uma Igreja séria, de uma Igreja predominantemente legalista, e este modelo que o Papa transmite é, de facto, um modelo mais inclusivo, mais próximo. E isso é muito importante, digamos, na cabeça das pessoas que estavam, de certa forma, afastadas da Igreja, por qualquer razão. Padre Armindo Vaz, a sua análise sobre este pontificado e que repercussão podem ter gestos transformadores que o Papa Francisco vai inovando, vai criando de novo? Neste dia de aniversário do 2º ano pontificado do Papa Bergoglio, eu gostaria de fazer um voto, isto é, que Deus lhe dê ainda muitos anos para que ele possa ter tempo de levar por diante a renovação interior da Igreja que ele já encetou há 2 anos e que está a tentar realizar. Que o Espírito de Deus o continue a conduzir para que continue a levar a Igreja para as periferias. E eu gostaria de registar neste dia, mais do que aspectos do seu apostolado, do seu ministério apostólico, as reações tão positivas que vêm de todo o mundo relativamente ao seu trabalho, que já não é só do meio da Igreja Católica, nem sequer só dos cristãos em geral, mas é também de crentes de outras religiões e até mesmo de pessoas não crentes. E isso é muito positivo, porque isso significa que, apesar de a Igreja sempre ter estado em diálogo com a cultura, este Papa conseguiu intensificar este diálogo com o mundo em geral. Gestos de proximidade, iniciativas que renovam a Igreja, até no seu aspecto estrutural, acha que acontecem no Vaticano, ficam por lá, ou estão a contagiar a catolicidade? Eu tenho a certeza de que estão a contagiar todos os católicos, mas não só. Toda a gente está a reagir muito bem relativamente a essas inovações que ele está a levar, porque já não são só tentativas, ele está mesmo a renovar e isso está a ficar, ele está realmente a fazer algo novo e esperemos que tenha mesmo tempo para o levar a cabo, porque a Igreja precisa mesmo disso. Esperemos que sim, que aconteça essa renovação. Vamos agora dedicar o tempo deste programa à análise aos textos da Bíblia e começamos precisamente pelo texto do Evangelho. Antes da análise, vamos
ouvir o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações e odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Padre Armindo Vaz, não temos aqui um relato de uma parábola ou um milagre. Há aqui um texto mais denso, muito articulado entre condenação e salvação. É um texto muito denso. Ele está situado no contexto da visita de Nicodemos a Jesus, que João sublinha ter sido de noite. Este Nicodemos era um judeu, um grande mestre, um rabi, mas que ainda andava de noite, isto é, ainda estava nas trevas relativamente à luz que já brilhava em Jesus e da qual ele já ouvia falar. Mas o seu coração andava inquieto, todavia, porém, ainda não tinha descansado na pessoa de Jesus. Ora, aqui neste trecho, João põe Jesus a abrir-lhe uma perspectiva nova, para que ele entre nessa proposta que Jesus lhe faz. E a proposta é de que ele compreenda que Deus não quer condenar o mundo. Deus não existe para condenar o mundo. Nem a revelação do Evangelho é para condenar as pessoas que eventualmente façam algum mal. Não. A única missão de Jesus é realmente mostrar a luz que Deus é para todos os humanos. Mostrar a luz. Portanto, é uma mensagem positiva. Jesus propõe-lhe: o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna, a vida definitiva. É interessante, porém, que João liga esta elevação do Filho do Homem, que é Jesus, ao que vem logo a seguir a afirmação de que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida definitiva. Esta elevação é para mostrar. Jesus está aqui como que a anunciar que ele vai ser elevado, será elevado na cruz. Mas é para mostrar algo, o quê? Deus amou tanto o mundo. Ou seja, esta elevação é para mostrar um anúncio mais extraordinário que poderia ter acontecido na humanidade. Isto é, que os humanos são amados. São amados por Deus e estão salvos. Como? Mas não remete para a cruz precisamente e para essa salvação com a morte de Jesus? Com a morte de Jesus. E Jesus diz que todo aquele que acreditar nesse Filho do Homem elevado, portanto no Filho de Deus elevado, todo ele será salvo. Está salvo como? Pela fé. Fé que não é um acto intelectual, de crença teórica, é uma adesão pessoal.
da pessoa a Jesus e ao seu programa. Isto é, aquilo que ele mostrou precisamente estando elevado na cruz. Nunca Jesus na sua vida esteve tão alto como quando foi colocado na cruz. E desde aí, dessa altura da cruz, ele pôde fazer a sua lição de sapiência. Isto é, a maior lição que ele pôde ter dado, que foi a de amor. Jesus morrendo não deu oportunidade para que os romanos praticassem um acto de suplício atroz e cruel. Está bem, isso também aconteceu, mas é por parte dos romanos. Por parte de Jesus e do cristianismo, essa demonstração é a prova do amor de Deus para com a humanidade. É um dom. De tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho. O seu Filho é o dom de Deus à humanidade. Portanto, o que temos na cruz é a suprema manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Não é a cruz, portanto... Por paradoxal que possa parecer. Muito paradoxal. Mas, então, essa morte na cruz, o seu significado não é um acto de suplício, atroz, cruel. Não. Sua significação é a de amor. É muito positivo. E é só isso. Para o cristianismo é isso. A cruz é o símbolo essencial do cristianismo. Mas não enquanto realidade de sofrimento. Também foi. Foi, sim, é símbolo do cristianismo enquanto manifestação de amor. Claro que o sofrimento é o lugar privilegiado para se manifestar ou demonstrar o amor, mas o que nos salva não é o sofrimento de Jesus. O que nos salva é o amor com que Jesus sofreu por todos nós. Padre Nélio, o seu comentário a este texto, a Igreja vive o tempo da Quaresma, a preparação para a Páscoa, é um tempo para a salvação, não para a condenação, como diz aqui o texto do Evangelho. Em primeiro lugar, eu imagino esta figura de Nicodemos, um homem que caminha pela noite, um homem que é, digamos assim, já animado pela fé em Jesus Cristo. E penso nos muitos Nicodemos que também caminham pela noite e que querem fazer perguntas ao Mestre, querem dialogar com o Mestre para, no fundo, encontrarem sentido para as suas vidas. Isto é, a fé é isto mesmo, é um caminho muitas vezes envolto em trevas, mas animado pela luz da fé, que procura dialogar, que procura dialogar e estar com o Mestre, e que levanta questões. Às vezes, mais do que certezas, há aqui uma dose de mistério que nós nunca podemos, digamos, dissipar. A segunda ideia sobre este texto, de facto, centra-se naquilo que o Padre Armindo já desenvolveu, a ideia de Deus de tal forma misericordioso que usou de todas as estratégias para salvar o homem. E usou o maior trunfo, que foi precisamente oferecer o seu próprio Filho, para que o seu próprio Filho fosse a manifestação da essência de Deus, que é precisamente misericórdia, que é amor. E isso é algo, digamos, de extraordinário, é algo que nos toca a todos. São João faz evocação de duas imagens do Antigo Testamento, como Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que era, portanto, um sinal que curava as pessoas que tinham sido mordidas pelas serpentes. A cruz vai ser levantada, porque a cruz é, digamos, aqui que cura o homem do pecado e que lhe dá acesso à vida eterna. Fala também do Filho do Homem como a expressão de Daniel, que abre para o novo tempo. Esse novo tempo, evidentemente, é encetado em Jesus Cristo. E eu materializava ou tentava concretizar um bocadinho estas duas ideias, ou pelo menos a segunda ideia, naquilo que já disse inicialmente, que no número 88 da Alegria do Evangelho do Papa, o Papa desenvolve fala precisamente às vezes das tensões que existem entre as pessoas, da tentação de se fecharem, da tentação de viverem em grupos, portanto, de elite. E o Papa diz que seguir Jesus, o Jesus encarnado, é participar numa revolução da ternura. E acho que isto é, digamos assim,
muito significativo. A Igreja tem que ser onde está a manifestação da ternura. E termino já fazendo uma ponte com a mensagem para a Quaresma do Papa, que também, como sabem, a tónica fundamental é a globalização da indiferença. E o Papa diz a certa altura, com muita pertinência, desejo que as diferentes manifestações da Igreja, as comunidades e as paróquias sejam ilhas de misericórdia num oceano de indiferença. E isto é realmente muito interpelador. Portanto, que nós sejamos lugares onde a misericórdia de Deus, onde a expressão desse Deus que deu tudo pelos homens se concretiza. É para aí que remete este domingo, precisamente, da misericórdia, é isso que quer propor? Sim, é, digamos, o tema central destas leituras. E é, no fundo, o centro da mensagem de Jesus. Um Deus que se dá até ao limite. E já agora permito-me que faça referência ao fundador da minha congregação, São Vicente de Paulo, tem uma frase que eu acho estupenda, que é: o amor é inventivo até o infinito. Isto é, quando nós amamos, inventamos muitas formas de estar, de salvar a pessoa que amamos. Os pais sabem muito bem dessa realidade. Fazem tudo pelos seus filhos. Deus fez tudo por nós e continua a fazer tudo por nós. Mas faz através da Igreja. E é por isso que é importante que a Igreja, nas diferentes manifestações, as comunidades, as igrejas, as paróquias, sejam expressão do amor de Deus hoje, aqui e agora. Desafio para as diferentes comunidades a partir deste texto. Avançamos para os outros dois textos, Padre Armindo, de forma necessariamente mais breve. A primeira leitura que se escuta neste domingo é do livro das Crónicas, no capítulo, segundo capítulo 36, onde há essa referência à deportação dos judeus para a Babilónia, não é? Exatamente. Estes dois livros das Crónicas são sensivelmente do ano 300 a.C. Ora, estamos a cerca de 280 anos de distância do exílio, da ida do povo de Israel para o exílio lá no ano 586, 587 a.C. O povo esteve em exílio durante 70 anos, diz aqui o texto pela palavra do profeta Jeremias. Cerca de 70 anos no exílio. Um tempo de purificação, de meditação na crise total. Não de castigo? Essa crise total para o povo de Israel é vista como uma crise, é como um castigo. Isto é, no fundo, apresenta-se linguisticamente, digamos, literariamente, a Deus como castigador. O texto diz que Israel sistematicamente violou a aliança com o seu Deus, transgredindo constantemente os mandamentos da lei com o seu Deus. Ora, por isso, diz o texto, Deus enviou o povo de Israel para o exílio, como castigo pelas suas faltas contra a aliança. Quer este texto dizer que Deus é castigador? Na mensagem destes escritores, a minha opinião é de que, sim, exteriormente aparece Deus como castigador, mas, no fundo, a mensagem não quereria significar isso. Quereria significar que esta crise para a qual o povo de Israel foi arrastado pelos seus dirigentes religiosos e políticos, que constantemente desorientaram o povo, essa crise tem responsáveis, tem causas, não pode passar impune. E, por isso, diz o texto, por isso Deus nos mandou como castigo para o exílio. A intenção qual é? É convertei-vos, transformai-vos interiormente e não fiqueis aí agora a pensar na crise. Essa é preciso, essa teve responsáveis sim, mas tem que ser superada
pela meditação naquilo que deve ser positivo, isto é, sair da crise e passar para o acolhimento da misericórdia de Deus. Parece uma mensagem para os dias de hoje, Padre Nélio. Eu acho que este texto, de uma forma muito resumida, faz um diagnóstico. Isto é, as pessoas perguntam como é que chegamos aqui? Porquê é que estamos nesta situação? E então, digamos, em poucas linhas, resumo toda esta situação. Como o professor Padre disse, portanto, as infidelidades dos dirigentes, do povo, levou a uma situação de purificação. E depois, num terceiro momento, digamos, à recuperação deste estado de coisas que tinham sido degradadas pelo pecado através de uma pessoa que era completamente inesperada, que é o rei sírio da Pérsia. Portanto, fazer um diagnóstico. Volta e meia nós precisamos de fazer diagnósticos nas nossas vidas pessoais. Aliás, o tempo da Quaresma é para isso mesmo, para fazermos um diagnóstico pessoalmente. Como é que eu estou a viver? Como é que estou a viver em família? Como é que estou a viver na minha comunidade? Como é que estou a ser cristão? Portanto, tempo de fazer um diagnóstico, ver, julgar e agir. Mas depois, evidentemente, não ficar no diagnóstico, porque nós também pecamos muito pelas análises que não têm quaisquer consequências. É muito interessante verificar que a leitura termina precisamente dizendo que quem dentre vós fazer parte do seu povo, ponha-se a caminho e Deus esteja com ele. Portanto, atitude construtiva. Consequências. Isso mesmo. Começar a andar. E isto, pôr-se a caminho, eu acho muito interessante, porque faz-nos pensar nesta temática que estamos a viver, que é o tempo de sínodo. O sínodo é isto mesmo. Juntos caminharmos para, digamos, isso mesmo, pôr em prática aquilo que achamos que devemos pôr em prática, depois de fazermos um diagnóstico, uma avaliação. O nosso tempo é que, infelizmente, não deixa que continuemos a caminhar nesta análise. Fica só uma referência à segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde há essa afirmação: a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Uma afirmação central que este texto, por certo, vai continuar depois a ser meditado e refletido em diferentes espaços, nas famílias e também nas paróquias, neste domingo. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa a analisar estes textos do domingo da Quaresma. O programa Eclésia fica por aqui. Acompanhe-nos também na Antena 1, mais logo, onde pode ouvir o programa Eclésia com outras mensagens relativas à Quaresma, apresentadas no contexto do ano da vida consagrada. Votos de bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.